Abra sua Bíblia, leia cada dia, deixe que seja o seu infalível guia. Está no ar, Abra sua Bíblia, um programa dedicado ao estudo da Bíblia versículo por versículo, para ajudar a você a conhecer melhor o melhor dos livros. Abra sua Bíblia. Abra sua Bíblia, Deus quer falar. Vamos abri-la, vamos estudar. Rádio Semear. Semeando a palavra de Deus. Muito bom dia para você, meu irmão, minha irmã, meus queridos amados ouvintes, telespectadores aqui da Rádio Semear. Estamos começando mais um programa nessa manhã, o programa de todos os dias, o programa Abra a Sua Bíblia, para você e para todos os demais, que acompanham, acompanha aí a Rádio Semear. Eu quero desejar para você um dia muito abençoado, que Deus esteja regando cada dia mais o seu coração, lhe ajudando a crescer na graça e no conhecimento de Jesus. Aqui a gente dá um pequeno estímulo, A gente dá um pequeno estímulo, esperando que você continue, E se você já está nessa jornada, já está nessa caminhada, queremos só agradecer a Deus e pedir pela sua vida. Até porque os dias, como Jesus disse, os dias são maus, Mas a verdade é que, embora os dias sendo maus, a gente tem um Deus que é bom o tempo todo e está sempre desejoso de nos abençoar, de nos providenciar, de nos sustentar. E hoje, seguindo a nossa programação da semana, hoje a gente vai falar a respeito dos empecilhos, começar a falar sobre os empecilhos para que as pessoas se convertam a Jesus. A gente sabe que muitas vezes as pessoas se convertem a uma denominação, se convertem à religião da família. São tantos porquês, das pessoas começarem a se reunir em algum grupo ou então se afiliar a algum partido, Bom dia, Marcos. Deus abençoe, meu irmão. Coisa boa, tê-lo por aqui, Então, em função disso, a gente sempre procura trazer o conhecimento da palavra de Deus, porque aí a gente dá para as pessoas a oportunidade de sair da ignorância, A ignorância. Lembrando agora de manhã, novamente falando com o Totó, a questão como é que diz, A teoria do sapo, Não sei se você já ouviu falar, como se mata sapo, Põe o sapo na panela, a água é fria, ele fica ali de boa, e na sequência, a água vai esquentando e quando ele menos percebe está morto. Assim é a nossa caminhada com Cristo. Se a gente não se cuidar, a gente morre e pensa que está vivo ainda, tem que ter muito cuidado com isso, Deus abençoe. Prazer, Marquinhos. Deus abençoe, meu amado. Continua firme aí. A irmã Noemi está indo para Botafogo. Botafogo é só festa, Esses dias Botafogo é só festa. Eu acho que a irmã Noemi deve ter celebrado também as festas de Botafogo. Ai, é isso, Deixa eu...
Ô Marco, como é que tá as coisas aí por Pedro II, meu irmão? Dá as notícias aí, faz tempo que você não aparece aqui, não fala mais nada. Me diz aí como é que andam as novidades aí por Pedro II, né? Pedro II, lá no Piauí. É, rapaz, coisa boa, né? Recebi os irmãos aqui, né? O Marcos, da França, Sofia. A irmã Nalvinha tá ali por perto também. É, tem mais irmãos ali que sempre dá. Ô, irmão Valdizan. Agora eu esqueci o nome do irmão, né? Que apoia o trabalho ali com o Marcos. Esqueci agora. Bora trabalhar. Bom, é isso mesmo. Já tô trabalhando, né? Desde cedo, né? Já providenciei a entrega das minhas moças ali na escola e para estudar e a outra para trabalhar. Já rodei hoje. E agora continuar fazendo esse trabalho aqui que para mim é dos mais nobres, né? Mandar um abraço pro meu irmão André Martins, né? Lá no Grande Recife. Que Deus abençoe, meu irmão. Pai de Cristo, que Deus esteja regando o seu coração, lhe enchendo da sua graça a cada dia e agindo de misericórdia com você e com a sua família, né? Muito bom. Meu irmão, graças a Deus estamos bem, estamos na batalha constante. Amém. Glória a Deus. Meu irmão, assim mesmo, né? Aqui a correria é assim bem... como é que diz, né? Tem que ser bem administrada, né? Mas assim, embora tenha muita correria, eu decidi que essas manhãs de segunda a sexta-feira é dedicada mesmo ao serviço aqui da rádio, para levar mesmo a palavra de Deus para as pessoas, para os irmãos. E na parte da tarde, aí tarde e noite, não, à tarde eu até descanso um pouquinho. Aí à tardinha e à noite é que eu faço esse trabalho na rua, né? Mas o meu trabalho principal, é esse aqui, né? O outro trabalho eu faço para ganhar o sustento, mas esse aqui é o principal, né? É verdade. E na segunda-feira, ontem, por exemplo, na segunda-feira eu paro para estar preparando o culto do próximo domingo. Aí eu já preparo a mensagem, já preparo ali a questão dos cânticos, já deixo o slide prontinho para para nosso culto no domingo. Então, segunda-feira é assim, né? Estou de férias da escola e nesse período fico livre até 10 da manhã. Olha aí, rapaz. Bom saber disso. Quem sabe, Marcos, a gente pode programar aí próxima semana. As próximas semanas a gente pode programar para você fazer uma aparição aqui, irmão. Falar pra gente como é que tá o trabalho aí, como é que vocês estão e tudo mais. Para nos estimular, nos animar e tudo. É assim mesmo, né? Tá bom. Ok. Deixa eu ver aqui. Aqui a gente vai também. A gente vai também aqui compartilhando, né? Amém. Então fica assim, Marcos. Fica assim, fica assim né? Pré-acertado, tá bom? Depois a gente só define direitinho aí essa questão e vamos em frente. Meu irmão João Dark, né? João Dark está lá em... Irmão João Dark está lá em BH. Bom dia, meu irmão. Rapaz. Bom dia, que Deus nos abençoe, né? Nos ajude a continuar, né? Ainda pensa em dormir, a formar caravana para Pedro.
Penso sim. Eu estou preocupado com o transporte ou então com o consumo que nós vamos ter que fazer das galinhas, porque eu sei que ali já tem muita galinha para a gente dar conta. Mas assim, eu sei que na hora certa o Senhor vai providenciar tudo. A gente foi lá pertinho, né? Inclusive, quando eu estive em Teresina, eu tive o privilégio de receber a visita do Marcos lá no hotel onde eu estava. O Marcos estava de passagem, estava indo também para um evento. E ele então se dispôs e nós nos encontramos lá no hotel em Teresina, no centro da cidade. Eu acho que é centro da cidade, sei lá. Bom, mas foi muito bom, graças a Deus. Então, como aconteceu esse evento lá, que não estava no propósito, no programa de nenhum de nós, quem sabe quantas outras coisas grandiosas Deus não pode fazer, né? Claro que pode. Pode sim. Fique tranquila que na hora certa a coisa vai desenrolar, né? Com certeza, não tenha dúvida disso. Hoje, né? Hoje para quem não está atualizado, nós estamos fazendo. Ontem foi a introdução. O tema que nós estamos falando é de pecador a santo, né? Que é esse processo de transformação que Deus faz com o homem que decide lhe obedecer, né? Obedecer o evangelho poderoso de Jesus. E hoje, meus irmãos, nós vamos falar de um empecilho, né, que impede. Olha, tem muita gente, eu vou até acrescentar para vocês uma coisa. Tem muita gente que se encosta bem pertinho de Jesus, mas não consegue ser agraciado. Quer um exemplo? O ladrão na cruz. Tinha 2 ladrões na cruz. Todos os 2 estavam do lado de Jesus, não estavam? Então, só um deles foi agraciado. Por que não os 2? Não estavam na mesma condição de morte, né? Por que Jesus só prometeu o paraíso para um e não para os 2? É exatamente isso, porque um, né, conhecia Jesus e se submeteu a ele. O outro, a gente não sabe, né, se ele conhecia ou se não conhecia, mas talvez, porque é difícil alguém ali naquela região dizer, não ouvi falar de Jesus, não sabia nada dele, é difícil. Mas o homem manteve a sua atitude rebelde, né? E aí o resultado foi o quê? Foguinho. Então, por que hoje nós vamos pensar que se nós nos mantivermos rebeldes, nós vamos ser abençoados? Né? Porque a impressão que a gente tem, muitas vezes é essa. Não, eu vou manter-me rebelde aqui, mas Deus vai me abençoar, né? E não vai não. A não ser que Deus tenha blefado quando ele mandou escrever a Bíblia. Porque se for de acordo com o que a Bíblia diz, porque o que eu quero dizer para você? Tem irmãos que dizem assim, irmão, mas Deus é misericordioso. Tá, eu sei que ele é misericordioso, a Bíblia diz isso. Ele é misericordioso. Mas Deus, ele já deixou tudo escritozinho aqui pra gente ir direto, não tem esse negócio mais. Quando Deus mandou Jesus, é a última cartada. Não tem outra mais. Deus não vai fazer outra aliança, outra promessa, vai mudar nada não. É isso aqui que tá aqui, deu. Então, o que muitas vezes impede as pessoas de vir para Cristo, né, e não se encostar a um grupo religioso, mas vir para Cristo, o que impede é a ignorância, né? E hoje nós vamos falar sobre isso. A minha questão é, será que nós estamos promovendo para as pessoas o conhecimento para que elas saiam da ignorância? Será que nós estamos fazendo isso? Então essa é a minha questão e esse é o nosso ponto de hoje, né? Então, olha, fica tranquilo, fique à vontade, participa, compartilha, pergunta, responde, comenta. Se você está nas redes sociais, deixa eu ver aqui,
Para quem está a minha transmissão aqui do Facebook, deixa eu ajeitar aqui a transmissão do Facebook. Eu acho que no Facebook não tá ok, mas deixa eu mandar aqui a transmissão para o Facebook, que aí ninguém vai ter desculpa, né? Ninguém vai ter desculpa. Deixa eu mandar aqui a transmissão para o nosso Facebook. Eu não fiz isso, né? Mas eu vou fazer agora, tá bom? Então todo mundo vai ficar aí ligadinhos com a gente, né? Cadê o negócio daqui? Opa, é aqui desse lado, rapaz. Estou olhando do outro lado ali. Deixa eu ver aqui, pronto. Vou mandar a transmissão lá para o Facebook, que não estava indo, né? Cadê? Facebook, ok. Agora sim, agora vai chegar no Facebook também. Agora vai chegar no Facebook também. E aí a gente pode compartilhar com os nossos amados, tá bom? Então, a partir de agora você já tem aí o sinal, já tem o nosso sinal também aí no Facebook. Então, você tem o sinal no Facebook, tem o sinal no Instagram, tem o sinal também no YouTube, no nosso site, no VK, né? No VK. Então, tem no aplicativo, que você tem um aplicativo, você tem também o nosso sinal de vídeo. Além do áudio, no aplicativo você tem o sinal de vídeo. Tá bom? E se você não tem nosso aplicativo, você vai no site da rádio, radiocma.net, e clica ali do lado direito, tem uns bannerzinhos, que aí tem um aplicativo. Você clica ali, ele vai abrir no navegador, aí você aplica instalar, ele vai colocar o ícone do navegador, do aplicativo na área de trabalho ali, área principal do seu celular. E aí quando você clicar, você já vai abrir ali o aplicativo da rádio. Vai ter ali no menuzinho do lado superior esquerdo, tem um menuzinho suspenso, você clica nos 3 barrinhas, aí vai abrir o menuzinho, você clica em câmera do estúdio, aí você vai acompanhar. Sempre que estiver ao vivo, ali vai estar ao vivo também, tá bom? Tem o sinal, então aí você vai poder nos acompanhar ali 24 horas, ou melhor, 24 horas não, sempre que a gente estiver ao vivo, né? Agora lá no site, né? No site da rádio, você vai poder nos acompanhar todo dia, 24 horas, tá bom? Ali tem a programação ao vivo e tem também a programação gravada, né? Gravada, então você já acompanha tudo aí, né? Aqui é o aplicativo, né? Ficou bonito, eu achei bonito essas cores aqui. Eu até achei bonito esse fundo. Se vocês não acharam, aí vocês me dizem, né? Aqui você tem do ladinho o menu. Aí o menu traz aqui para nós nossas redes sociais, pedido de música, o chat, né? Tem o chat, você pode participar do programa pelo chat. Tem a câmera do estúdio. Aqui tem o WhatsApp, tem a nossa programação. Aqui tem de tudo, né? Então deixa eu abrir aqui a câmera do estúdio para vocês verem que eu tô falando, né? Que cadê o sinal da câmera? Pronto, aí tá aqui, ó. Aí ele aparece assim na parte de cima. Se você quiser fazer tela cheia, você clica aqui, aí vai aparecer uma setinha. Você clica na setinha e aí você vai... Mas aí o seu celular tem que estar programado para girar a tela, tá? O meu, como não está programado, aí não gira a tela, mas ele tem que programar. Deixa eu ver se gira a tela. Nem vira, né? Eu tô falando coisa aqui que não é. Não, esse aqui não gira a tela, não. É assim mesmo. Mas você vai poder acompanhar direitinho, ó. Pronto, tá aqui, ó. Então aqui você vai acompanhar direitinho o programa, vai poder estar aí acompanhando tudo que a gente tá falando aqui. Isso ao vivo, tá? Na câmera do estúdio só aparece... a gente só tá aqui quando é no ao vivo, tá, meus irmãos? Quando não é ao vivo, não tem imagem na câmera do estúdio, aqui no aplicativo, tá bom? Nesse aplicativo aqui. Tá bom, então? Combinado? Estamos entendidos.
E aí você vai ver uma coisa interessante aqui no aplicativo. Aqui na parte de baixo, você vê que tem um banner, né? Tem um banner onde está aqui, por agora está o Alves Feitosa, né? Que é do nossa escola de psicanálise, do nosso irmão Raimundo Feitosa, Raimundo Barbosa, lá de Sorocaba, parece. Sorocaba, né, Raimundo? Então, aí você tem o banner aqui, já mudou, agora a escola da verdade, né? Então você tem essa opção de colocar o banner aqui embaixo no nosso aplicativo, se você gostaria de anunciar alguma coisa aí, seu trabalho, se das quantas, o curso que você vai oferecer, essas coisas assim. Irmão, vamos anunciar aí no aplicativo? Vamos aí, você vai providenciar para mim o material e eu vou colocar aqui para estar circulando, tá bom? Aí você vai poder aproveitar aí para divulgar com a gente. Se quiser colocar o banner no site, a mesma coisa, né? Entra em contato com a gente, coloca o banner no site, anuncia o seu trabalho, né? O que você faz, né? Coloca ali um link para as pessoas irem direto lá para você, de repente fazer uma inscrição ou coisa parecida, e já coloca ali também, tá bom? Então, tudo são coisas que a gente vai encontrando e ofertando aqui para os irmãos. Então, quem quiser, aproveitar essas parcerias com a gente, vamos lá, gente, vamos juntar, né? Vamos somar aí. Quero mandar um alô para os meus irmãos que estão lá em Itarema, o irmão Antônio de Souza, né? O Totó, a Mônica e todos os irmãos, né, que fazem parte ali do grupo, né, no WhatsApp da igreja 100 por 1, né? 100 por 1. Deus abençoe. E vamos em frente. O que é que eu tenho aqui mais? Tenho irmãos lá em BH, eu acho que é o nosso irmão João Dark, quem mais está por ali em BH. Um abraço para vocês. Mandar um alô também para minha irmã Silmara e o Emerson, juntamente com sua família, que estão lá no Canadá, né? E que nós também sempre nos prestigiam, nos apoiam, estão sempre nos ajudando. Meu irmão Marivaldo, a irmã Sandra e o irmão Marcos estão lá em Siriaém, em Pernambuco, mas sempre junto com a gente aqui no trabalho também, né? Graças a Deus, né? O irmão Severo ainda não deu a notícia, mas a irmã Noemi já está por aqui, graças a Deus, né? Graças a Deus. É verdade, né? E aí eu pergunto, o que você andou lendo agora de manhã? O que você já leu hoje? Olha, vou dizer para vocês, hoje eu já li, já fiz minha leitura de hoje, e eu li Gálatas capítulo 6. Sabe um versículo que me chama muita atenção em capítulo 6? É que o apóstolo Paulo, quando ele escreve, claro, em vários lugares ele vai dizer a mesma coisa, mas eu achei muito interessante. E aí eu quero mostrar para vocês, aqui no capítulo 6, quando ele fala para aquelas pessoas que estavam ali, o contexto, embora ele fale do mesmo assunto em Romanos, o contexto de Gálatas é um pouquinho diferente, tá? É um pouquinho diferente do contexto de Romanos. Aí a gente lê muito essa questão do versículo 7, né? A gente tem bom conhecimento, mas a minha ênfase é nesse parágrafo inteiro, né? Do versículo 6 ao versículo 10, quando mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui. Esse texto aqui é um texto que, há algum tempo atrás, ele foi deturpado publicamente por um grande pastor aí pentecostal, porque ele conseguiu transformar isso aqui em algo muito mais próspero do que o que Deus quer aqui nessa passagem. Então, versículo 7 diz: não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquele que o homem semeia, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito,
do Espírito colherá vida eterna. É aqui que está o paralelo com Romanos, tá bom, meus irmãos? E aí ele continua dizendo: e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. É interessante, né, que aí você percebe que no conjunto da ópera aqui, o que a gente vê, né? Irmãos estão sendo encorajados a abençoar a vida dos seus guias, seus líderes, seus professores, seus evangelistas, sei lá, aqueles que estão alimentando. Então a gente tem essa instrução que muitas vezes ela é ensacada, escondida para ninguém ver, né? Na verdade, né, a instrução era de respeito realmente a apoiar quem está lhe apoiando, né? Se você está sendo abençoado pelo trabalho do irmão e tudo mais, você vai lá e ajuda a manter, para que ele possa também sentir prazer no que está fazendo e ter condição de fazer. Eu acho que eu estou até advogando em causa própria agora, né? Pareceu, não foi? Mas não, independente do que eu vier dizer, o texto não vai mudar nada, né? O texto continua aí. Então, é importante que a gente preze por isso. Às vezes, irmão, um irmão, ele tem condição de ajudar o irmão B, que está lá do outro lado da cidade, mas o irmão, às vezes, não tem condição de pagar a passagem do ônibus para ir lá fazer aquilo. E aí o irmãozinho que está precisando ser ajudado, ele tem condição de pagar a passagem. Então aí é a questão de conversar, irmão. Eu posso ir lá com você, mas se não, eu posso pagar a sua passagem para você vir ter comigo, porque eu não vou poder ir lá. Então, essas questões são interessantes. E outra questão que vai para além disso, aumenta o tamanho da graça, né? Vamos dizer assim, da bênção. Tem que ver, né, a situação de cada um dos irmãos. Mas principalmente, se uma pessoa está se dedicando ao trabalho aí na sua congregação, a pessoa tem se esforçado para dar conta, o que custa, gente, a igreja apoiar financeiramente esse esforço desse irmão para que ele possa fazer mais e fazer melhor? Então, é simples assim, não precisa muita coisa, né? Às vezes é pouca coisa mesmo, né? Mas faça, né? Ofereça, apoie, né? Para que as coisas possam fluir ainda mais, né? Glória a Deus por isso, né? Então o texto ele vai dizer o que o homem aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Então, se nós estamos semeando com tanta alegria, estamos semeando para a carne, para os prazeres, a gente vai colher essas coisas. Agora, se nós estivermos semeando para o Espírito, se nós estivermos semeando para Deus, então a gente vai colher também isso, né? E aqui você começa a perceber por que o nome da rádio é Rádio Semear, né? É porque é uma semeadura, nós fazemos uma semeadura com a palavra de Deus. Nós fomos convidados por Deus para estar semeando a palavra de Deus, seja com as nossas palavras mesmo, seja com as nossas atitudes, que nós possamos estar fazendo isso continuamente. Glória a Deus por isso. Amém? Fazer o seguinte, eu vou fazer uma chamada aqui de comercial, ok? Meus comerciais favoritos, colocar aqui. E aí, na sequência, eu volto e a gente já vai estar com a nossa Bíblia aberta. Todo mundo já está com sua Bíblia aí, para a gente estar mergulhando. O texto de hoje mesmo é Mateus 4, versículo 12 ao 17, tá bom? Mateus 4, 12 ao 17, tá bem? Então eu vou colocar o comercial e aí eu volto, e quando eu voltar, a gente já entra nesse assunto, tá
Tá bem? Então, bom dia, irmã Lucidalva. Irmã Lucidalva tá lá em São Vicente, São Paulo, ligadinha com a gente. Bom dia, glória a Deus. Minha parceira, né? Parceira aqui do nosso trabalho também. Quantos mais, né? Tem tanta gente. Tem gente que fica no anonimato, né? Tem muitos irmãos que nos ajudam no anonimato. Gente, para a semana, se o Senhor permitir, estaremos de volta aqui com o nosso irmão Rendal, né? Rendal Macheni. Para nós estarmos aqui falando sobre evangelismo na quarta-feira, viu? Então já vai orando aí. Bom dia, meu irmão Valdizan. Hoje comecei o dia com uma grande bênção. 2 horas de engarrafamento. E o melhor, não perdi a paciência. Glória a Deus, né? Então se você não perdeu a paciência, realmente tá muito top, né? A espiritualidade está em dias. Graças a Deus, meu irmão. Realmente de manhã é complicado. Hoje eu fiz uma viagem de 2 quilômetros, olha só, 2 quilômetros e gastei quase 20 minutos. Rapaz, fazer o quê, né? Bom, meus irmãos, falando sobre o nosso tema de hoje, né? O impedimento, ou seja, os empecilhos para a conversão das pessoas, né? Nós estamos falando da conversão bíblica, conversão verdadeiro, né? Não estamos falando de agregamento, né? Estamos falando de conversão, né? Devemos anunciar o evangelho, né? Para que muitos possam abrir os olhos, converter-se à luz e receber perdão dos seus pecados. Primeira coisa que a gente precisa estar pensando é da necessidade, né? De estarmos anunciando a palavra de Deus. Aqui na rádio, né, a gente faz através da internet, quando tem a oportunidade fazemos no modo pessoal, sempre procurando dar essa ênfase, né, dar essa ênfase ao ensino da palavra de Deus, né, e tem sido realmente algo realmente muito bom, O negócio de estar na rua, estar trabalhando, estar dirigindo, também gera oportunidades para compartilharmos a palavra de Deus, né? Rapaz, é verdade. 50 minutos e 5 quilômetros. É verdade, foi uma jogada. Então vamos lá. Mateus, no capítulo 4, 12 ao 17, nós temos aqui esse texto abençoado, que diz o seguinte: ouvindo, porém, Jesus que João fora preso, retirou-se para a Galileia, e deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situada à beira-mar, nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías: terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que jazia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região e sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Versículo 17 diz assim: daí por diante passou Jesus a pregar e dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Louvado seja o nome de Jesus. Todos nós, né? Todos nós ignoramos muitas coisas, né? Ou seja, todos nós temos carência de conhecimento de muitas coisas, né? Muitas coisas, a maioria das quais são de pouca importância, mas às vezes a ignorância pode ser prejudicial ou mesmo letal. Por exemplo, quando se trata da medicina, né? Gravidade, nutrição ou lei de trânsito. Então, isso são coisas, se nós pensarmos só unicamente com relação à lei de trânsito, a gente sabe que transgredir a lei de trânsito resulta em, às vezes até em morte, né? Até em morte, né? Se alguém avança o sinal aí e aí bate, né?
Então, quando se trata da vontade de Deus para a humanidade, o perigo da ignorância é, é realmente mais aparente, né? É algo realmente muito marcante. A gente vai ver, inclusive, de forma bem explícita, quando a palavra de Deus ela vai dizer que o meu povo está perecendo, ou perece, por falta de conhecimento. Conhecimento, nós precisamos conhecer. Jesus disse que o conhecimento, ele é libertador, né? Ele é libertador, nós precisamos ter isso bem claro nas nossas mentes, né? Muitos permanecem mortos em pecado por causa da ignorância, né? A gente tem, por exemplo, alguns textos interessantes que a gente vai estar falando nessa manhã, mas agora, né, eu posso adiantar para você Romanos, capítulo 1, e no versículo 18, quando a palavra de Deus ela diz assim: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Muitas vezes a gente pode até se pegar, né, criticando as pessoas, o que fazem ou até o que não fazem. Mas às vezes isso acontece com as pessoas pelo fato de elas não terem o conhecimento. Eles não terem o conhecimento. Então, o que é que nós temos que fazer? Talvez o que nós temos que fazer é também dar atenção e nos comprometermos com o propósito de Deus para conosco. Então, o nosso compromisso é estar anunciando, assim como Jesus, o Evangelho de Deus, as boas novas, para as pessoas poderem ouvir, para que possam entender, se arrepender e assim estarem se voltando. Porque assim como nós, anteriormente, muitas pessoas estão nas trevas, né? Muitas pessoas estão mortas espiritualmente. Por quê? Por falta do conhecimento da vontade de Deus. Por falta do conhecimento do Evangelho de Jesus. Então, é nossa responsabilidade estar anunciando a palavra, para que por meio desse anúncio muitas pessoas possam estar sendo resgatadas, né? Então, as pessoas têm ignorância de várias coisas, nós também. Mas uma ignorância que nós vamos focar em primeiro lugar aqui é a ignorância de Deus, da sua vontade, da sua palavra e tudo mais. E muitas vezes essas pessoas que têm ignorância até se acham, né? Até se acham, e isso tira deles até a oportunidade de aprender de Deus, né? Então, essa expressão, ignorância de Deus, descreve vários tipos de pessoas que não acreditam no Deus do céu. Pessoas como ateus, agnósticos e tantas outras ideologias que tem por aí. Então, eles não têm conhecimento de Deus, eles não buscam, eles não procuram, eles não se interessam, né? Além de nós olharmos para o mundo religioso, a gente tem que olhar para esse público também, que nem sequer atina, né, para as coisas de Deus, né? Então, é importante a gente também pontuar essas coisas, né? Então, essa expressão aqui descreve também pessoas incrédulos ou gentil. Aqui no Novo Testamento a gente vai ver várias passagens, né, onde essas pessoas elas vão aparecer, né? Como, por exemplo, esse texto de Romanos que nós lemos, que as pessoas estão abrindo mão, vamos dizer assim, né? E vivem uma vida totalmente ímpia, né? A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade. Então, os homens estão vivendo de forma ímpia e perverso, né? Eles detêm a verdade pela mentira.
é uma outra forma de nós estarmos aqui juntamente com a palavra de Deus afirmando que o homem, ele ama a injustiça. O homem ama a mentira. O homem ama, né, o pecado, né? Então, aí nós temos isso aqui dado, né, de forma implícita, né? O que está dizendo é a mesma coisa que Jesus vai dizer lá em João 3, versículo 19 ao 21, né? As pessoas amam o pecado e por isso elas não vêm para Deus. Então é preciso que nós tenhamos, né, em mente essa realidade, né, essa verdade, né, para que possamos, a pessoa, pelo conhecimento de Deus, é que ela vai desenvolver amor por Deus, né? Nós temos aqui 1 Coríntios, né? Deixa eu ler aqui para nós. 1 Coríntios 2, 6 ao 9, quando ele diz assim: entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não porém a sabedoria desse século, nem a dos poderosos desta época, que se reduzem a nada. Mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculto, a qual Deus pré-ordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos desse século conheceu, porque se tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas é como está escrito: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, a gente sabe que o apelo das Escrituras é para que o homem desperte para amar a Deus acima de todas as coisas. E aqui, quando a gente lê as Escrituras, a gente também pode ver que a gente vai manifestar esse amor a Deus através do amor pela palavra dele, o ensino dele, a obediência ao ensino dele, e o amor ao próximo. Então, aí nós temos o nosso desafio para darmos conta, né? Então, eu creio que tá bem entendido, né? Tá bem entendido aqui para nós. Vamos então deixar, né, esse ponto e seguirmos adiante no que diz respeito não só ao próprio Deus, mas à ignorância com relação à vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus para a minha vida? Aí, quando a gente diz assim, qual a vontade de Deus para a minha vida, fica uma coisa muito generalizada, né? Mas então vamos fracionar. Vamos trazer mais para o macro, né? Qual é a vontade de Deus para o meu casamento? Qual é a vontade de Deus para o meu casamento? Qual é a vontade de Deus para meus estudos, né? A minha formação acadêmica? Qual é a vontade de Deus para o meu relacionamento emocional, né? Então, que tipo de pessoa Deus quer que eu me relacione? Que tipo de trabalho? Esse trabalho que eu estou fazendo, esse meu emprego. Eu gosto do meu emprego. Mas a pergunta primeiro, Deus gosta desse meu emprego? Esse emprego que eu estou trabalhando hoje glorifica a Deus? Então, essas perguntas, elas precisam serem respondidas dentro dessa questão da vontade de Deus, né? Qual é a vontade de Deus? Né? As pessoas às vezes ignoram a vontade de Deus, né? Cada um faz o que dá na cabeça, né? Então, essa expressão descreve vários tipos de pessoas que acreditam no conceito de Deus, mas ignoram sua verdadeira natureza e vontade. Muitas vezes a gente vê pessoas, inclusive pessoas que estão na igreja, às vezes pessoas que estão servindo na igreja, né? E elas conseguem se omitir
vou dizer assim, né, se omitir de estar dentro, no centro da vontade de Deus. Não basta só fazer coisas boas, né? Coisas boas não vai mudar o coração de Deus, não é isso? A coisa que nós temos que fazer é conhecer mesmo qual é a vontade de Deus, e conhecendo essa vontade de Deus, a gente poder se ajustar a essa vontade. Então, qual é a grande vontade de Deus para todas as pessoas? É que todos conheçam Jesus como seu filho. Então, essa é a grande vontade de Deus para todas as pessoas. Mas, individualmente, cada um de nós temos particularidades. E dentro das nossas particularidades, então, a gente precisa saber qual é a vontade de Deus ali. Ok? Então, essa expressão descreve os filósofos pagãos dos dias de Paulo, por exemplo, né, que nós temos ali o apóstolo Paulo fazendo esta pregação em Atos 17. Atos 17, deixa eu ver aqui, a partir do versículo 16, né, deixa eu abrir aqui Atos 17, a partir do versículo 16, o apóstolo Paulo está na capital filosófica, né, a capital cultural do mundo, Atenas, né? E ele então vai fazer esse discurso. As pessoas estavam ali enredadas, né? Enredadas com vários deuses, né? E aí eles até fizeram um altar e deixaram lá sem colocar nada, mas colocaram ao Deus desconhecido. E o apóstolo Paulo vai pegar esse viés e vai falar do Deus criador, né? O Deus que supre, o Deus que... Entende? E essas pessoas, embora fossem pessoas tão cultas, pessoas que estavam sempre atualizadas, notícias que acontecia no país dele, na cidade dele, no mundo inteiro, estavam atualizados com as notícias. Mas aí, quando o assunto é Deus e a sua vontade, esse pessoal não sabia de nada. Né? Não sabia de nada, né? A vontade de Deus é que eu o ame acima de todas as coisas e ao meu próximo como Jesus nos amou. Não, o seu próximo como a ti mesmo, né? Não desvia a atenção, não. É amar o seu próximo como a si mesmo, né? Viu, Severo? O Severo está querendo botar a responsabilidade de Jesus. Não, mas é isso mesmo, né? Que Deus nos ajude, né? A amar a Deus e amar o nosso próximo. Da mesma forma como Jesus amou, dando a sua vida, que nós possamos. E quantos irmãos realmente não fazem isso, né? Irmãos que estão dando a vida, né? Para apoiar, para ajudar, para estar, né, com cada um de nós, a cada dia, né, cada dia. Bom, essa é uma coisa assim que a gente também tem que valorizar, né? Eu aqui na rádio, eu posso dizer para vocês que tem muitos irmãos que têm demonstrado seu amor para comigo e para com esse trabalho, né, de forma material mesmo, né? Tem abrido o coração, até a carteira, e tem abençoado esse trabalho. Amém, glória a Deus, fico muito feliz com isso. Isso é amor, irmão, isso é amor. Ninguém tá olhando aqui porque o irmão Valdizão é bonitinho, né? Porque ele é arrumadinho. Não é isso não, é porque a gente procura fazer um trabalho aqui que atenda com as expectativas. E aí é hora também de perguntar qual é a vontade de Deus para esse trabalho aqui da rádio, né? Será que a gente está cumprindo o propósito, né? E aí você pode opinar aí, né? Você acha que nós aqui na Rádio Semear estamos alcançando o objetivo de Deus para esse trabalho? Então é também algo para nós pensar, julgar, analisar. Porque, meus irmãos, se tem uma coisa que nós precisamos fazer é reconhecer que o nosso fazer, a partir do nosso pensar,
tem realmente que estar de acordo com a vontade e com a revelação de Deus, né, na sua palavra. Então, se a rádio não está cumprindo o propósito dela, então é importante a gente repensar, né? Olha, o que está faltando fazer, né? Jesus disse, novo mandamento vos dou, que ame o próximo como eu vos amei. Amém. Irmã Noemi, estás a fazer um excelente trabalho a serviço do reino de Deus. Amém, irmã Noemi. Amém. Obrigado, irmão Severo. Que Deus nos abençoe. Então, a gente segue aqui nessa questão da vontade de Deus. Eu tenho algumas coisas que eu gostaria de deixar com os irmãos. No capítulo 17, né, versículo 22 e 23, de forma especial, eu gostaria de ler com os irmãos. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: Senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque passando e observando os objetos do vosso culto, encontrei também um altar no qual está escrito ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. E aí você vê que tem a declaração que vocês adoram sem conhecer. E quantas pessoas, meus irmãos, não estão por aí? E aí eu quero incluir, inclusive, a igreja, né? Quantas pessoas não estão na igreja e não têm o conhecimento da vontade de Deus para adoração, né? Para seu serviço. Uma coisa que eu coloquei, que eu tenho colocado assim, e tenho apontado de vez em quando, digamos, se uma pessoa é líder na igreja, né? É líder de jovens, vamos dizer assim. Essa pessoa precisa, eu quero trabalhar com jovens, amém. Essa pessoa precisa fundamentar o seu ministério com jovens na palavra de Deus, né? A pessoa, eu gosto de trabalhar com a ceia, amém. Então, você precisa fundamentar o seu ministério na palavra de Deus. Por que você gosta de trabalhar com a ceia, né? O que é a ceia para você? Então, tem que ir por aí. Perguntas como para que serve a ceia, quem deve participar da ceia, como é que se prepara a ceia. Então, perguntas assim. Também uma área que é muito negligenciada na igreja é a área das ofertas. Por exemplo, a pessoa que gerencia, que gere, né, as ofertas, ela precisa fundamentar, ela precisa saber o que é a oferta, né? Para que serve a oferta, né? Qual é a função, qual é o papel, qual é as necessidades, as prioridades, qual é o desenho de Deus para as ofertas da igreja. Então, essas coisas, meus irmãos, são essenciais. Como é que a pessoa vai abraçar o ministério se ele não sabe? É tipo você pegar e dar uma banana para um gato, né? Você não vai ver que ele não vai fazer nada com a banana, mas se der para o macaco, ele vai fazer, porque ele sabe como é que funciona, né? Então, nós, dentro do ministério na igreja, nós temos que saber o que estamos fazendo, como fazer e por que estamos fazendo. Então, é conhecer o propósito de Deus para o meu ministério, né? O João diz o seguinte: Valdizan, que Deus te sustenta dentro da sua vontade, como tem sido notório, né? Sou grato e abençoado pelo seu ministério de rádio. Amém. Glória a Deus, meu irmão. Muito obrigado. Que Deus continue nos formatando pela sua palavra, né? E nos ajudando a parecer mais e mais com o seu Filho Jesus. Amém? Glória a Deus. Então, nós estamos aí olhando para um quadro onde o apóstolo Paulo está expondo para aquelas pessoas que eles estão adorando um Deus sem conhecimento. E aí ele vai dizer: não, agora eu vou falar para vocês desse Deus. Então, quantas pessoas não estão adorando a Deus sem conhecimento? Às vezes no nosso meio, pessoas estão adorando a Deus sem conhecimento. A gente recebe notícia aqui de vários lugares do Brasil, né? Uma irmã que chegou pra gente e disse: olha,
para Cláudia, né? Eu quero fazer um estudo de discipulado com uma irmã, e eu gostaria de usar o material que você usou comigo, né? Ou seja, essa é uma forma da pessoa levar para outra o conhecimento da vontade de Deus. E aí no discipulado, que o discipulado eu entendo teoricamente, o discipulado deve servir para a pessoa conhecer um pouco mais sobre as doutrinas da igreja, né? Da igreja que eu digo, da Bíblia, né? As doutrinas com relação... E aí, começa por aí. A pessoa, por exemplo, vem de uma denominação, ela não tem assim, uma clareza com relação à doutrina bíblica, né? Muitas vezes a pessoa chega ali... Eu conheci uns jovens, tinha um que tinha ido lá para a igreja porque queria namorar com a filha acho que do pastor, né? Teve um jovem que veio, né, para o grupo de jovens, foi porque queria aprender a tocar instrumento, né? Uma vez conversando com uma senhora que estava há 30 anos na denominação, e a gente lendo Atos 2:38, 2:38, né? Ela não sabia para que servia o batismo. E ela lia várias vezes, né, o texto, e ela não conseguia identificar o propósito do batismo, né? Então, meus irmãos, assim como essas pessoas que nós mencionamos, que estão longe de nós, temos pessoas que podem estar perto de nós, né? E aí? O que fazer? De repente, o que nós precisamos fazer é identificar essas pessoas e cada um de nós, de repente, conseguir nos aproximar dessas pessoas. É por isso que é muito complicado você morar longe do lugar aonde você se reúne. Quer dizer, as pessoas moram a 10, 20, 30 quilômetros de distância do local de reunião, ou então até do bairro onde a igreja se reúne. Fica difícil para a pessoa desenvolver o trabalho cristão. Se você mora próximo da maior concentração assim, de irmãos, você pode adotar. No caso, vamos pensar, casais mais idosos, pode adotar um jovem, uma jovem, para ensinarem, é verdade, pode adotar. E aí poder fazer desse jovem ou dessa jovem um discípulo de Jesus. Se batizou, tá bom, se batizou um jovem na igreja, chega junto, irmão, chega junto. Batizou um casal, chega junto. E aí você vai poder adotar, e você vai ver o quanto é bom você ter esses filhos, né, adotivos, né? Foi falando que batizou, ele que cuida. Não, às vezes a pessoa que conduziu até aquele momento, o papel dele, o serviço dele encerrou ali. Aí você vai ali adotar aquela pessoa para ajudar ele, traz para casa mesmo, cuida mesmo, né? E essa pessoa vai ter a oportunidade de crescer, né? Crescer, conhecendo a vontade de Deus e se submetendo, né? Desenvolvendo hábitos espirituais, aprendendo como conhecer melhor a Bíblia e todas essas coisas. Então, pega a dica aí, tá bom? Então, essa expressão descreve os judeus que, embora conhecesse o Deus verdadeiro, eles provam que desconheciam a vontade de Deus quando rejeitaram Jesus, né? Jesus que foi enviado para eles, né? Primeiramente, né? Lucas, no capítulo 20, olha só o que diz aqui, gente. Capítulo 20 de Lucas, eu vou ler os versículos, deixa eu ver aqui, a partir do 9, né? Até o 18. Do 9 ao 18. A seguir, passou Jesus a proferir ao povo esta parábola. Certo homem plantou uma vinha, arrendou-a a lavradores e ausentou-se do país por prazo considerável. No devido tempo, mandou um servo aos lavradores para que lhe desse o fruto da vinha. Os lavradores, porém, depois de o espancarem, o despacharam vazio. Em vista disso,
Enviou-lhes outro servo, mas eles também a este espancaram, e depois de o ultrajarem, o despacharam vazio. Mandou ainda um terceiro, também a este, depois de o ferirem, expulsaram. Então disse o dono da vinha: que farei? Enviarei o meu filho amado, talvez o respeitem. Vendo-o, porém, os lavradores arrazoaram entre si, dizendo: este é o herdeiro, matemo-lo para que a herança venha a ser nossa. E lançando-o fora da vinha, o mataram. Que lhes farás, pois, o dono da vinha? Virá, exterminará aqueles lavradores e passará a vinha a outros. Ao ouvirem isso, disseram: tal não aconteça. Mas Jesus, fitando-os, disse: que quer dizer isso? O que está escrito? A pedra que os construtores rejeitaram, esta veio a ser a principal pedra angular. Todo o que cair sobre esta pedra ficará em pedaço, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Claro, quando Jesus fala isso, a gente sabe que os fariseus vão entender que Jesus está citando Isaías para falar para eles. É para eles a mensagem, né? É para eles a mensagem. Então, embora, né, eles reconhecessem que a mensagem era para eles, eles não querem. Eu penso assim, sabe, irmãos? Eu acho que eu não peco quando eu penso. Eles não querem, né? Essa expressão Jesus vai usar também. Eles não querem reconhecer, não querem aceitar Jesus, né? Vamos usar essa passagem, essa expressão aqui. Eles não querem aceitar Jesus como o Filho de Deus, como o Messias, com certeza por uma questão política. Eu penso nesse momento. Por quê? Porque aqueles homens, né, aqueles senhores daquele período, aquelas autoridades religiosas, elas estavam envolvidas com política. Então, se elas aceitassem ali o que Jesus veio trazer para elas, eles teriam que romper com a política. Eles teriam que romper com o Império Romano, porque eles eram aliados, né, do Império Romano. Então, essa aliança, e aí até eu abro um pequeno parênteses aqui, para mostrar para você mais um quadro em que a igreja não pode se misturar com a política. A igreja não pode se envolver com política. O papel da igreja com relação à política é o cuidado com a pólice, ou seja, a igreja tem que cuidar da cidade inteira, de todas as pessoas, do interesse de todas as pessoas, para que elas possam chegar ao conhecimento do Deus, que pode salvar a todos. Então, isso é papel da igreja. A igreja não tem que se envolver com partido político. Logo, se chega um irmão no meio da congregação e levanta uma bandeira de um partido político, ele está fazendo um mal danado para a igreja. Porque quando ele levanta a bandeira, o que é que ele quer? Ele quer identificar aqueles que são do grupo dele. Aqui ele já começa um mal no meio da igreja. Então, se você, meu irmão, minha irmã, é simpatizante de algum político, tem algum político de estimação, faça isso lá da sua casa para lá. Mas não traga isso para o meio da igreja, não vá trazer isso para disseminar ideologia no meio da... mas, meu irmão, nós somos cristãos, nós temos... Não tem nada. Você tem, meu irmão, que orar a Deus por essas pessoas, né? Não é isso que a Bíblia diz? Ore pelas autoridades, ore por essas pessoas, para que Deus esteja colocando aí no poder homens sensatos, homens que vão agir de forma coerente com a vontade de Deus. Então, essa é a questão. Mas se envolver com política é a última coisa. Nunca, nunca, nunca na história da humanidade o envolvimento da igreja com a política deu certo. Não deu certo. Sociedade, não dá. Então a gente precisa ter isso bem claro. Fecho parênteses. Esses homens, eles estavam alinhados com o Império Romano e isso tirava deles a liberdade de tomar alguma decisão. E aí volta a abrir um outro parênteses que chama a atenção. Nós temos alguns irmãos na igreja que são sustentados pela igreja. E muitos deles são sustentados por algumas congregações até fora do Brasil. Sabe o que acontece? Esses irmãos,
eles têm um limite de atuação. Quando eu falo limite de atuação, eu não estou falando geograficamente, né? Mas um limite de atuação ideológica. Então eles precisam se manter dentro daquilo. Por exemplo, quando eu estava em Belém do Pará e eu conversei bastante, né? Tive muitas oportunidades com o meu amado Davi Baileres, né? Que Deus tenha misericórdia da vida dele. Ele já faleceu, né? Uns 3 anos atrás. E uma coisa que ele disse para mim, né? Honestamente falando, Valdizan, essas coisas que nós ensinamos a respeito do dízimo, a respeito do instrumento, essas coisas já vêm com o projeto todo que a gente faz parte nos Estados Unidos. Então, quando a gente vem para cá, a gente tem que continuar fazendo essas coisas, porque se a gente mudar essas coisas, a gente perde o sustento. Agora você pensa, o irmão Davi, naquela época tinha 73 anos de vida, a esposa dele também, a irmã Carol, já tinha uma idade bastante avançada. E essas pessoas estão aqui. Se eles mudam a doutrina, eles perdem o sustento. Isso era verdade para o irmão Davi Baileres, lá em Belém, que ele era missionário lá, como também é verdade para muitos irmãozinhos aqui no Brasil, né? Muitos irmãozinhos aqui no Brasil que são sustentados por essas congregações ou então essas denominações lá dos Estados Unidos. Então é preciso mesmo que a gente tenha muito cuidado com relação com quem nós estamos nos associando, né? É verdade que tem muitos irmãos que são, olha, top, gente boa, estão fazendo a coisa certa, são congregações sérias que estão zelando pela palavra de Deus, é verdade, mas tem muitos que não estão não, tá bom? Então, que a gente possa estar meditando sobre isso também. Agora, fechando o parênteses aqui dos fariseus, né? Para fechar esse quadro dos fariseus, é importante que a gente perceba que aquelas pessoas, aqueles fariseus, eram as pessoas de Deus. Eram as pessoas de Deus. Era o povo escolhido de Deus. Então, era esse povo, gente. É desse povo que nós estamos falando. O que aconteceu? Eles preferiram, né, rejeitar Jesus em função disso. E eles tiveram muitas oportunidades. O apóstolo Pedro, quando vai pregar ali, quando ele vai pregar ali em Jerusalém, isso já depois da igreja estabelecida, capítulo 4 de Atos, ele vai trazer a mesma mensagem, vai dizer, olha, vocês são os construtores que rejeitaram a pedra angular. Então, quantas vezes esses homens ouviram isso? Quantas vezes leram sobre isso? Mas não aceitaram. Não aceitaram. A vontade de Deus, né, permaneceu na ignorância porque eles queriam assim. Eles queriam assim. Eles trocaram a verdade pela mentira. O apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 10, por exemplo, ele vai dizer, olha, eu sinceramente, eu gostaria até de perder a minha salvação para que eles pudessem ser salvos. E ele vai acrescentar uma coisa que eu acho interessante, quando ele diz assim, eles, né, têm muito zelo pela palavra. Eles são religiosamente perfeitos, mas eles não têm entendimento. Capítulo 10, versículo 1 ao 3, você vai encontrar essas verdades, né? Leia do 1 até o 5, né? Leia do 1 até o 5. Bom, em ambos os casos descritos aqui nesse ponto, né, a ignorância impede a conversão, né? O capítulo 10 de Romanos vai dizer que se eles tivessem o conhecimento de Deus, eles então mudariam as práticas deles, né? Eles mudariam. Também nós vamos ver, né, que no capítulo 17 de Atos, versículo 30 e 31, ali existe uma declaração que nos ajuda a pensar que a conversão é algo que Deus exige do ser humano, Deus exige do homem. Então Deus ordena que todo homem, em todo lugar, se converta. Não é isso que diz o texto aqui? Capítulo 17, versículo 30 e 31. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância, agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam.
porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando ele dentre os mortos. Então Deus está dizendo que o homem precisa se arrepender, que o homem precisa tomar essa decisão. O contrário disso, não é que Deus vai pegar pelo braço ou Deus vai puxar pelo pescoço. Não, essa é a vontade de Deus, é que o homem se arrependa, né? Que o homem tenha o conhecimento da vontade de Deus e ele mude de atitude, né? A pessoa ela pode ter a ignorância de Deus, sobre Deus, pode ter ignorância sobre a vontade de Deus, e ela também pode ser ignorante com relação à luz do Evangelho. Interessante falar sobre luz, né? A luz do Evangelho. A Bíblia frequentemente usa as trevas ou a escuridão para descrever a ignorância em que as pessoas vivem, né? A ignorância em que esse mundo vive, a ignorância de Deus, a ignorância da vontade de Deus. Então, a gente tem alguns textos para a gente conferir. E o primeiro, no mesmo capítulo 4 de Mateus, capítulo 4, a gente pode ler o versículo 16, que ele diz assim: o povo que jazia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Então, a gente tem a declaração de Jesus que ele diz: o mundo jaz nas trevas. Está se deleitando, tendo prazer, vivendo, né? Assim, as trevas aqui nada mais, nada menos do que o distanciamento de Deus. E quando uma pessoa está distante de Deus, ela está sob o domínio das trevas, vivendo sobre a influência do imperador das trevas. Que é o imperador das trevas, gente? Lembra de Colossenses 1:13. Ele nos libertou do império das trevas. Então, esse mundo diante de Deus é um mundo que está nas trevas espiritual, trevas está sem Deus, né, e tudo mais. Inclusive o texto de capítulo 2 de Efésios, a partir do versículo 11, vai dizer que antes de estar em Cristo, nós estávamos sem Deus, nós estávamos distanciados, nós estávamos, nós não éramos nada, não éramos nada. Agora sim, agora nós estamos grandão, né? Agora nós estamos bem, né? Mas antes não éramos nada. Outro texto interessante para a gente ver sobre isso é Efésios 4, também 4, né? Versículo 18. Eu creio que é preciso que a gente não só tenha o conhecimento de algumas passagens da Bíblia, mas a gente tem entendimento, né? Entendimento da passagem, tem entendimento da vontade de Deus, tem entendimento de quem nós somos, quem nós éramos, quem nós somos, o que nós vamos ser mais. Então, esse foi o entendimento. Versículo 18, ele diz que falando a respeito da nossa nova vida, diz que antes nós vivíamos obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vive pela dureza do seu coração. Nós, antigamente, a gente vivia desse jeito, nessa ignorância, fazendo a nossa vontade dos pensamentos, e éramos, por isso, né, filhos da ira, como também os demais. Então, a gente tem tudo, né? O apóstolo Pedro diz: Deus já nos deu de tudo para que a gente possa desfrutar dessa bênção que é viver na presença de Deus, honrando e o glorificando todos os dias, né? Então, em Jesus, a luz do Evangelho alcançou aqueles que estavam nas trevas. Nós hoje, nós fomos alcançados pelo Evangelho de Jesus. Então a luz brilhou em nossos corações.
Então nós fomos iluminados, né, pela graça de Deus, pela manifestação que chegou a nós por meio do Evangelho de Jesus, né? Aqui no capítulo 4 de Mateus, do 12 ao 16, ele vai trazer exatamente essa declaração profética, né, a respeito desse ponto. Eu quero ler ainda para nós Lucas capítulo 1. Lucas no capítulo 1, é isso? Versículos 76 ao 79, que diz o seguinte: Tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque precederás o Senhor, preparando-lhes o caminho, para dar ao seu povo conhecimento da salvação, no redimi-lo dos seus pecados, graça à entranhável misericórdia do nosso Deus, pela qual nos visitará o sol nascente das alturas, para alumiar os que jazem nas trevas e na sombra da morte, e dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. Então, aqui nós temos essa profecia, vamos dizer assim, no cântico de Zacarias, né? No Zacarias profetiza, né, a respeito do próprio João Batista e também de Jesus, né? Então, que coisa maravilhosa que nós temos aqui. Claro, são muitos textos, né, muitas passagens que nós temos que vão nos informar isso. Agora, nós estamos em Cristo e queremos permanecer na luz. O que é que nós precisamos fazer? Estar em Cristo, né? Mas para aí, gente. Vamos bisbilhotar um pouquinho mais, né? Para nós estarmos iluminados por Cristo o tempo todo da nossa vida, dentro da nossa atuação diária, seja pensando, seja falando, seja praticando, é preciso que a palavra de Deus ela esteja em nós. A gente tem um dia todo de trabalho, de correria, tudo. Será que nós colocamos em nós hoje a palavra de Deus suficiente para dar conta do nosso dia? Porque assim, de repente você saiu de casa, você já tomou café, né? Se alimentou bem. E aí quando for meio-dia, você já quer comer de novo, não é? Aí come de novo. Aí quando é de tarde, come de novo. Aí chega em casa de noite, come de novo. E aí eu pergunto, você comeu 4 vezes aí durante o dia, né? Quantas vezes você leu a Bíblia? E quanto dessa Bíblia você leu? Né? Então é preciso que a gente tenha isso em mente, né? Tem um plano de leitura chamado CPF, né? Nossos irmãos lá do Nordeste, eu não sei se você conhece, né? CPF significa Cultivo Pessoal da Fé. CPF. Então, será que nós estamos exercitando o nosso cultivo pessoal da fé? É importante, meus irmãos, é importante a gente estar fazendo isso diariamente, paulatinamente. Eu não tenho tempo para ler a Bíblia. Para aí, alguma coisa errada aí não está certa, né? O salmista ele vai dizer: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Salmista no Salmo 119, 105. Então, isso pode servir para nós como um direcionamento. A palavra de Deus tem que ser a lâmpada. Por que para os pés? Para a gente poder saber para onde andar e como andar, né? Então as decisões da nossa vida, quando a gente tem a palavra de Deus, e aí você pode pensar, mas quando eu vou tomar decisões, eu paro, eu oro, né? Tá bem, e eu quero dizer uma coisa para você. Nem sempre orar significa que você está fazendo a vontade de Deus. Porque muitas vezes nós oramos protocolarmente. Oramos porque faz parte da religião. Vamos fazer uma coisa, vamos orar.
Você já pensou que geralmente quando você quer fazer uma coisa, você ora e faz? Já teve alguma vez que você orou e não fez? Então, a gente precisa pensar, né? Será que Deus está ali sempre? Sim, 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 é isso? Então, quando nós estamos cheios do Espírito Santo de Deus, cheio da vontade de Deus, cheio da sua palavra, a gente sabe que tem coisas que a gente não precisa orar. E a gente sabe que tem coisas que a gente precisa orar. A gente sabe de coisas que a gente vai orar, mas Deus não vai responder, né? Pelo menos agora não, né? Então, essa questão da vontade de Deus, que tudo que eu faço eu oro a Deus. Bom, é isso, tranquilo, não tem problema. Mas o que eu penso é que na maioria das vezes nós oramos a Deus e fazemos as coisas, né? Independente de ser a vontade de Deus. Mas eu orei sim, mas era a vontade de Deus? Era, mas aí depois a gente começa até a descobrir que não era a vontade de Deus, né? Pelos resultados que a gente vai colher, né? Pela forma como a coisa acontece. Então tem muita coisa, né? É aí pra gente estar analisando antes de concluir. Essa é a perfeita vontade de Deus. Bom, lembrando que Tiago, ele diz assim, olha, vocês oram e não recebem. Por quê? Porque vocês estão orando a Deus de acordo com as vaidades de vocês, né? Para vocês aparecerem, para vocês esbanjarem nos prazeres de vocês. Então, é importante a gente estar pensando sobre isso. Para concluirmos hoje, meus irmãos, eu quero trazer duas declarações que eu acho importantes. A primeira diz que todos os que permanecem na ignorância de Deus e da sua vontade vão perecer, né? E essas pessoas vão perecer, em parte, né, é por culpa delas mesmas, não quiseram. Mas em parte também é por culpa da igreja, que não está cumprindo o seu papel. Eu já tenho aqui informações de congregações onde não existe estudo bíblico. É que a vida da igreja se resume apenas às reuniões de domingo. Pensa aí comigo, né? Onde é que a gente vai chegar com isso? 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 6 ao 9, a palavra de Deus diz assim: se de fato é justo para com Deus que ele dê em paga tribulação aos que vos atribulam, e a vós outros que sois atribulados alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder, e em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho do nosso Senhor Jesus. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Que triste, né? Então, essa é a declaração que a gente tem aí, biblicamente falando. A ignorância, manter-se na ignorância é a escolha de cada um, né? Agora, a igreja tem que dar condição para que os seus membros e aqueles que os visitam e que tiver oportunidade de conhecerem, né? De conhecerem a verdade libertadora do Evangelho de Jesus. Devemos proclamar o Evangelho para que muitos possam abrir os olhos, passar das trevas para a luz, receber o perdão dos seus pecados e serem salvos. Louvado seja o nome de Jesus. A Ele toda a honra, toda a glória e todo o poder. Amém. Louvado seja o nome de Jesus, né? Maravilha, né? A gente tem aí esse encorajamento, né? Esse desafio, inclusive. E eu encorajo você, meu irmão, minha irmã, a abraçar essa causa, né? Você que é simpatizante da palavra de Deus, você que tem vontade de ver as coisas acontecendo dentro da vontade do Senhor, então que você abrace essa causa e apoie, né? E vamos juntos. Irmão, mas essa é uma coisa que é vamos dizer assim, a utopia, né? Quer dizer para você que assim como Elias, que achou que ele estava sozinho
no mundo, né? Existem muitos irmãos por aí que estão interessados, existem muitas pessoas por aí que estão interessadas, né, em fazer a vontade de Deus. Então, se você tem essa vontade, se aproxima. Vamos conversar sobre isso. Sei que o desafio é grande, mas Deus é maior ainda e Ele pode nos dar a vitória. Amém, meus irmãos? Amanhã a gente volta aqui e amanhã nós vamos falar do orgulho, impedimento para a conversão das pessoas, né? E agora vamos falar a respeito do orgulho, tá bem? Então eu quero convidar você para amanhã estarmos juntos aqui compartilhando esse estudo, essa meditação, essa mensagem, para que possamos estar crescendo nessas áreas aí e também ajudando outros, né, a crescerem também. Tá bom assim? Combinado? Então, sendo dessa forma, espero em Deus que possamos de fato cumprir com esse desejo de amanhã estarmos aqui e poder compartilhar essa bênção que é a palavra do Senhor. Amém? Glória a Deus. Até amanhã então. Orem por nós, orem por nosso trabalho e vamos em frente. Louvado seja o nome de Jesus. Abra sua Bíblia, leia cada dia, deixe que seja o seu infalível guia. Acabaram de ouvir mais um programa Abra Sua Bíblia. Esteja conosco amanhã neste mesmo horário. Obrigado pela atenção e lembre-se, abra sua Bíblia. Abra sua Bíblia, Deus quer falar. Vamos abri-la, vamos estudar. Rádio Semear. Semeando a palavra de Deus.